Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E já que vamos estudar a palavra de Deus, nada melhor do que pedir a ajuda dele. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque nos dás a oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra. Que teu Santo Espírito continue moldando o nosso coração, transformando a nossa vida e nos ensinando os princípios da tua palavra. Pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu deixei um desafio, não é? No último estudo, estudamos sobre a lei de Deus e hoje chegou a hora de perguntar se você fez a tarefa de casa. Não é? Caso você não tenha feito, e caso tenha feito e precise de algum esclarecimento, nós vamos começar o estudo de hoje recitando aqui os 10 mandamentos e separando, ok? Mandamento por mandamento, para você compreender bem aonde começa e aonde termina cada mandamento. Os 10 mandamentos da lei de Deus encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 20, e vai do versículo 1 até o versículo 17. Então vamos lá. Capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ok? Então, primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º e último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E hoje nós vamos estudar de uma maneira especial o que a Bíblia ensina sobre o quarto mandamento. Vamos começar fazendo uma pergunta. Podemos escolher qual mandamento guardar? Já vimos os 10 mandamentos, né? Será que eu posso falar assim, bem, esse aqui eu guardo. Aquele dali não. Será que eu posso fazer isso? Vamos ver a resposta na palavra de Deus. No livro de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 2, verso 10, a palavra de Deus é clara. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Amigos, aqui Deus é muito claro. As coisas de Deus nós não podemos levar de qualquer maneira. Para Deus, ou é tudo ou é nada.
Uma pessoa quase salva é uma pessoa totalmente perdida. Uma ilustração, não? Só para descontrair um pouco. Já parou para pensar? Se você pergunta para uma mulher, não? Você pensa que ela está grávida, aí você pergunta, você é muito amigo dela? Então, você está grávida? Aí ela olha para você e diz, mais ou menos. Pode uma mulher estar mais ou menos grávida? Não. Ou está grávida ou não está grávida. Com as coisas de Deus é a mesma coisa, amigos. Ou é tudo ou é nada. Você não pode ser só um pouco cristão. Não adianta nada você obedecer algumas regras de Deus e outras não. Deus está dizendo aqui de maneira claríssima, ok? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E curioso que em Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher. Eu prometi, e mais à frente, se Deus me abençoar, e eu acredito que sim, nós vamos fazer um estudo do livro de Apocalipse. Mas é claro que antes de fazermos esse estudo, já temos que ir dando aqui algumas pinceladas para a gente entender o estudo que estamos fazendo hoje, ok? E na Bíblia, sempre que você ouvir a expressão dragão, está falando do diabo, de Satanás. Nós vamos ver textos mesmo onde diz isso, de maneira clara, ok? Mas só para você entender. Irou-se o dragão. Então, quem é que está irado aqui? O dragão, o diabo, ok? Irou-se o dragão contra a mulher. Outra verdade que vamos compreender no Apocalipse é que sempre que a Bíblia menciona a palavra mulher e não dá o nome, ok? Uma coisa é a Bíblia falar a Marta, a mulher Marta, ou a Maria, ok, está falando de uma pessoa específica. Agora, quando a Bíblia fala só mulher e não dá o nome dela, está se referindo à igreja de Deus, ok? E quem são a igreja? São as pessoas que fazem a vontade de Deus. Veja se não é isso que o texto está dizendo. Irou-se o dragão, o diabo, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes de sua descendência. Então, a igreja de Deus tem descendentes, ok? Pessoas que vão permanecendo no fazer a vontade de Deus, que aceitam Deus como seu Salvador, como seu guia, como seu líder. E foi então pelejar com o restante da sua descendência. Qual é a característica da igreja de Deus? Os que guardam os mandamentos, ou seja, todos os mandamentos, não alguns mandamentos. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Bom, qual é o quarto mandamento da Bíblia? Vamos ver juntos? Nós já vimos no início, né? Mas vamos relembrar então, fazer aqui um resumo. Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás trabalho algum. Então, o quarto mandamento é o mandamento que Deus nos dá para tirarmos um dia da semana, ok? Para estarmos em comunhão íntima com Ele. Descansar dos afazeres da vida, da correria, do corre-corre, do trabalho, de tudo que nos prende nesse mundo, descansar e nos entregarmos inteiramente a Deus. Esse é o quarto mandamento da lei de Deus, escrito com o dedo dele, conforme vimos no estudo anterior. Por quem foi feito o sábado e o que Deus fez nesse dia? Para isso, temos que voltar ao livro de Gênesis, no capítulo 2, verso de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, quem foi que estabeleceu o sábado? Quem foi que criou o sábado? Deus.
E quais foram as 3 coisas que Deus fez no 7º dia, no sábado? Abençoou, santificou e descansou. Então, a primeira verdade que é importante você entender, meu amigo, minha amiga, o sábado é um dia abençoado. Deus tem uma bênção especial para derramar na tua vida no sábado. Segunda coisa muito importante, Deus santificou. O sábado é um dia santo. O que significa santo? Santo, desde uma perspectiva bíblica, é separado, ok? Deus separou esse dia para ser diferente dos outros dias da semana. Então, é um dia separado, é um dia santo. E a terceira coisa que Deus fez, Deus descansou. E agora aqui temos que pensar um pouco. Vocês acham que Deus de fato estava cansado? Não, seguramente não estava cansado. A Bíblia diz que Deus não se cansa. Então, por que Deus descansou? Atenção, o sábado foi feito para o homem. Nós vamos ver a seguir. Deus fez o sábado pensando em nós. E Deus sabia que nós, depois de uma semana de trabalho, lutando, correndo para frente, para trás, leva as crianças na escola, paga as contas, volta, corre, 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 nós estaríamos cansados. Então Deus descansou para nos deixar o exemplo. Descansou pensando em nós. Descansou porque nos amou. Separou esse dia para ser um dia diferente dos outros dias da semana. Um dia para você parar todas as tuas rotinas e se dedicar inteiramente ao seu Criador. O sábado é uma bênção para aqueles que aceitam a palavra de Deus. E curiosamente, se você estudar, eu tenho agora um desafio para você, estudar a história do maná. Enquanto o povo de Deus saiu escravo do Egito e foi para a terra de Canaã, eles tiveram que atravessar o deserto, e no deserto não tem alimentos, é só areia. E Deus mandou o pão do céu, o maná. Você vai estudar isso, ok? Essa é uma tarefa de casa para você. Êxodo 16, verso 23, diz: Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor. Quem é que está dizendo aqui? Deus. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então, a tarefa de casa é você descobrir na Bíblia a história do maná e vai ver algo muito interessante. E o que acontecia? O maná caía no primeiro dia, caía no domingo, caía na segunda, caía na terça. Eu vou fazer aqui um resumo muito rápido da história, mas eu quero que você veja os detalhes depois, ok? Deus falou, inclusive, olha, cada um pega só o que pode comer. Com a história do maná, Deus ensina muitas lições, ok? A primeira grande lição é que Deus não gosta do desperdício. Então Deus falava, pode pegar à vontade, mas só aquilo que pode comer. E sempre teve gente desobediente, viu, meus amigos? Sempre, sempre. E teve pessoas que viram aquela quantidade enorme e falou, o quê? Eu vou pegar já para 3, 4 dias. Todas as pessoas que pegaram a mais para guardar para o dia seguinte, no outro dia, o maná estava estragado, estava fedendo, estava cheirando mal, estava cheio de bicho. Todos que pegaram a mais, o maná se estragou. Agora havia um detalhe, e aqui é que entra o estudo de hoje. No 6º dia, Deus falou assim, olha, no 6º dia é para vocês pegarem em dobro. Ok? Fazendo um resumo simples. Se você com 2 pães está satisfeito, no 6º dia você deve pegar 4 pães. Se para você um só já chega, então no 6º dia pega 2, pegar o dobro. E claro, muita gente pensou o quê? O maná caiu no domingo, caiu na segunda, caiu na terça, caiu na quarta, caiu na quinta, caiu na sexta, claro que vai cair também no sábado. Para que eu vou pegar em dobro? E os que desobedeceram tiveram uma surpresa muito interessante. Quando chegaram no sábado para recolher o maná não estava lá. Ok? Então,
Qual é a lição dentro do estudo que nós estamos estudando? As padarias do céu, de uma maneira aqui graciosa, por assim dizer, não trabalham no sábado. O maná não caía no sábado. E aqueles que obedeceram e pegaram em dobro, no sábado de manhã o maná estava fresquinho, estava saboroso. A sensação que dava é que o maná tinha acabado de cair. Estão entendendo? Então, meus amigos, nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Obedecer a Deus é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Então, tarefa de casa, abra a tua Bíblia, pesquise e encontre a história do maná e você vai verificar que o maná não caía no sétimo dia. Para quem foi feito o sábado? Marcos, capítulo 2, verso 27. O sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para mim, foi feito para você. Jesus Cristo teve participação da criação do sábado? O que a Bíblia diz? João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que sinal Deus deixou para o seu povo? Qual é o sinal que identifica os fiéis, o povo de fato que pertence ao Senhor? Qual é o sinal? Vamos ver na Bíblia. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado é o sinal que identifica os servos de Deus. Por quanto tempo ficará esse sinal? Ou seja, a validade desse sinal é por quanto tempo? Qual é o tempo? Êxodo 31, 17, a palavra de Deus diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, esse é um sinal que vale para sempre. E de repente você pode estar dizendo assim, mas olha, esse texto está falando aqui dos filhos de Israel. Será que esse sinal não é só para o Israel, como muita gente diz? E aqui temos que mais uma vez usar o bom senso e a sabedoria que Deus nos dá. Deus criou o 7º dia no Jardim do Éden. Quantos israelitas havia no Jardim do Éden? Nenhum. No Jardim do Éden só estava lá Adão e Eva. Então Deus fez esse dia para todos os filhos de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas. O sábado reconhece Deus como Criador de todas as coisas. Esse é o único mandamento que reconhece que Deus fez todas as coisas, inclusive eu e você. O sábado é para todas as pessoas, independentemente da raça, cor ou língua? Ou será que é mesmo só para os israelitas? Já vimos que não, mas vamos ver outro texto bíblico. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro. O que o estrangeiro não deve falar? Que se houver chegado ao Senhor dizendo, o que o estrangeiro não deve dizer? O Senhor, com efeito, me separará do seu povo, e nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, assim diz Deus, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Isaías capítulo 56, verso 2 a 4. Muitas vezes você se pergunta, nossa, como eu gostaria de agradar o Senhor? Como eu gostaria de deixar o Senhor feliz comigo, com as minhas atitudes? Aqui está uma atitude para você agradar o Senhor. Todos aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor, agradam ao Senhor, faz aquilo que agrada a Ele. João, no capítulo 14, verso 15, Jesus nos lembra justamente isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos? Todos os mandamentos.
Qual a promessa que Deus tem para os fiéis? Será que Deus tem uma promessa para aqueles que cumprem a sua palavra? Claro que sim. Se desviares o pé de profanar o sábado, como é que eu profano o sábado? Cuidando dos teus próprios interesses. Tá vendo aqui? Tá entendendo? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, qual é a promessa de Deus? Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, verso 13 e 14. E meus amigos, Deus não mente. Quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. Qual era o costume de Jesus no sábado? O que Jesus fazia no sábado? Vamos ver? Olha lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado. Então Jesus foi para Nazaré e ele chegou lá. Era sábado. Ele entrou num sábado. Na sinagoga. Ok? Sinagoga significa igreja. Ok? Então o que Jesus fez quando ele chegou em Nazaré e era sábado? Ele entrou numa sinagoga, numa igreja, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ler o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Lucas, capítulo 4, verso 16. Então, meus amigos, o costume de Jesus no sábado não era ir fazer compra, não era ir fazer a faxina da casa. O costume de Jesus no sábado era ir na igreja adorar ao Pai. Ok? E Jesus é o nosso maior exemplo. Que dia guardavam as mulheres que seguiam a Jesus? Vamos ver? Era o dia da preparação. Aqui um detalhe: se é para eu guardar o sábado, se eu coloco esse desejo no meu coração, eu preciso me preparar. Se eu não quero a casa toda suja no sábado, eu tenho que limpar a casa antes do sábado, para eu não ter que limpar no sábado. Estão entendendo a ideia? Então, era o dia da preparação. Em outras palavras, era sexta-feira. E começava o sábado, ou seja, estava perto da hora de o sábado começar. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E agora olha que interessante. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Curioso, não? Mesmo se tratando do corpo do Senhor Jesus, elas não abriram uma exceção. Estava perto da hora de começar o sábado, elas viram aonde Jesus fora colocado, prepararam os aromas e bálsamos, começou o sábado, o que elas fizeram? Pararam tudo e descansaram. E no domingo, bem cedo de manhã, quando elas foram lá para levar os preparos e tal, Jesus já havia ressuscitado. Então, as mulheres que acompanharam Jesus, elas guardavam o sábado. Qual era o costume do apóstolo Paulo? Lembra de Paulo? Das 27 epístolas, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Qual era o costume de Paulo? Qual? Deixemos a palavra de Deus nos dizer, Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo, no sábado, era o dia que ele ia para a igreja ensinar a palavra de Deus de uma maneira poderosa para todos que queriam ouvir. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, ou seja, saiu de uma cidade e foi para outra. E todos os sábados discorria na sinagoga, na igreja, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, Paulo, sábado, era o dia de falar da palavra de Deus. O que fez Paulo quando não havia igreja? Ou seja, se não houver uma igreja aberta no sábado, então eu não preciso guardar o sábado.
No sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Que dia será guardado no céu? Será que o sábado vai continuar tendo validade quando estivermos no céu e na nova terra que Deus vai fazer? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, verso 22 e o verso 23. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Meu amigo, eu espero que você tenha compreendido a lição de hoje. É forte, é verdade. Entendo que possa ser uma revolução espiritual na tua vida, porque quem sabe até hoje você ainda não havia parado para observar o quarto mandamento, porque quem sabe até hoje você nem sequer sabia que existia esse mandamento nos 10 mandamentos. Mas, amigo, esta é a verdade. Esta é a palavra de Deus. E, por favor, quando Jesus voltar, não vai valer dizer que não sabia, ok? Está na palavra dele. Existem centenas e centenas de versos bíblicos. Nós podemos estudar melhor o assunto. Você tem aí no rodapé do teu vídeo, você tem o meu endereço de e-mail, tem o WhatsApp. Pode falar comigo, a gente pode conversar e posso te mostrar mais dezenas e dezenas de textos que a verdade de Deus ela é mais clara que a água. E claro, eu desafio você a tomar uma decisão. Você não pode ficar indiferente com a palavra do Senhor. Deus tem uma bênção especial para derramar na sua vida. Você aceita o pacto divino? Você aceita colocar em prática aquilo que Deus está te ensinando? O meu desejo é que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça e te faça tomar a decisão mais sábia da tua vida, que é colocar os princípios da palavra de Deus em prática na sua vida. E Deus é o maior interessado em te ajudar. E para isso ele está abrindo os seus olhos para essa verdade pura da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ilumine os teus caminhos e te dê sabedoria, coragem e força para praticar os ensinamentos de Deus na tua vida. E você vai ver como é bom fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, é o meu desejo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém.